Saudações rubro-negras flageniais. Hoje vamos falar do mercado da bola. Noga, Verton e Diegão, garotos do ninho. Gerson, árabes têm interesse em seu futebol, mas jogador deixou claro sua intenção. Paquetá, operação está em stand-by no Flamengo. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um Flá genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido do Brasil. Então, vamos lá. O Leixões de Portugal está determinado em contratar 3 garotos do ninho nessa janela de transferência. O clube comunicou ao Flamengo o desejo de exercer cláusula de compra do zagueiro Gabriel Noga, emprestado desde janeiro, e também tem interesse em Verton e Diegão. Dirigente do Leixões avisaram que pretendem acionar a cláusula de 375 mil euros no contrato do zagueiro, aproximadamente 2,2 milhões na cotação atual. Noga tem o desejo de continuar na equipe e está de acordo com a negociação. Dessa forma, clubes já iniciaram as conversas. A informação do interesse dos portugueses nos garotos do ninho é de jornalista Venê Casagrande. Os casos de Verton e Diegão são um pouco diferentes. Ambos os atletas fazem parte do elenco rubro-negro e, ainda que pouco utilizados, o clube português precisa negociar com o Flamengo para entender a possibilidade de empréstimo ou transferência em definitivo. O modelo de negócio desejado não foi informado. Vamos lá, né? É difícil de falar, mas são jogadores que não têm espaço no time principal e o Flamengo faz dinheiro com eles. Infelizmente, é muito difícil no Flamengo os atletas que sobem das categorias de base, né? O elenco é muito forte, muito qualificado e sempre que o Flamengo faz esse tipo de negociação também, ele deixa uma porcentagem, né, para obter um valor em venda futura do jogador. Em relação a essa transição, né, dos jogadores para o profissional, é muito difícil de saber quando que os jogadores realmente vai explodir, né, vai estourar ou não, né, em termos de tempo. Porque cada um tem uma maturação física e mental. Chega em etapas diferentes para cada jogador. Cada pessoa, ela matura, ela tem uma maturação física e mental que pode chegar muito cedo, como tem muitos jogadores dando certo aí aos 17 anos, 16 anos, quando sobe pro profissional, né? Na realidade, são poucos esses jogadores, né? A maioria estoura com um pouco mais de idade, com 23, 22, 23 anos. E o Flamengo não tem como esperar muito tempo para poder colocar esses jogadores para jogar, né? Ele até coloca, mas se a maturação dele, né, se a maturidade não chegar com uma idade um pouco menor, né, e eles acabam fazendo negociações. Não tem como deixar todo, porque todo ano sobe, né? Tem a transição para o profissional, né? Então, se o garoto demorar um pouco para maturar, se demorar um pouco para a maturidade chegar, né, chegar um pouco mais tardia, acaba sendo difícil para o Flamengo continuar com esses meninos, né? Então, essa parte dos meninos é isso. Vamos falar um pouco agora do Gerson, tá? Grande destaque do campeonato do Flamengo no Brasileirão 2024, Gerson tem recebido propostas de vários clubes do mundo árabe.
O capitão do Mengão, no entanto, deseja permanecer no mais querido, onde tem contrato válido até o final de 2027. Seu empresário Carlos Leite é o mesmo agente do jogador Anderson Talisca, do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, o que pode ser um indício. Tá? Então não tem nada concreto, vamos dizer assim. Pode ser um indício. Indício, né? A gente fica meio sem saber exatamente o que realmente... se realmente vai ser o Al Nassr ou qualquer outro, né? No caso, clube interessado. Né? Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o staff do atleta revelou que existem muitas sondagens sobre o Coringa. Os nomes dos clubes não foram revelados, né? Como eu falei, o clube exato a gente não tem como dar certeza. Tem um indício do Al Nassr, mas pode ser qualquer outro, né? Os nomes dos clubes não foram revelados. A janela de transferências do Brasil na próxima quarta, 10 de julho, e fecha em 2 de setembro. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do camisa 8 do Flamengo é de 14 milhões de euros, 82 milhões de reais. Bom, como nos outros vídeos eu vinha falando, na minha opinião, o Gerson ele é o melhor jogador do Flamengo. Né? Não tenho nem o que discutir sobre isso. Ele, né, mudou em termos de intensidade, influenciou, vamos dizer assim, seja melhor, influenciou os outros jogadores em termos de intensidade. Quando ele assumiu totalmente, né, ele já vinha jogado como capitão, mas depois do jogo do Corinthians, quando ele realmente assumiu, né, assumiu a posição de capitão do time, ele com a sua liderança de exemplo, ele acabou influenciando os outros jogadores, tá? A ter mais intensidade e mudar aquele modo banana, né? Que muitos se dizem, tá? Aquele modo banana passou a ficar no passado, e através do exemplo dele e a intensidade, lógico, também tem o trabalho do Tite, mas através do exemplo dele, colocando muita intensidade nos jogos, acabou influenciando os outros jogadores também para uma maior disciplina tática sem bola, tá? Então isso daí foi muito importante para o time do Flamengo em si, tá? Em relação a essa transferência, vamos supor, se fosse acontecer, tá? Que eu não acredito nesse momento, tá? Eles estão dizendo aqui que o camisa 8 do Flamengo é de 14 milhões de euros, né? O valor, né? Pelo Transfermarkt, tá? Com esse valor aí, o Flamengo nem senta para negociar o Gerson. Ele nem senta para negociar. O Gerson tem 27 anos, gente. Ele ainda tem mercado lá fora, tá? Pode ser no mundo árabe, tá? Mas, assim, em termos de valor, o Flamengo, acredito que se ele continuar jogando desse jeito, no mínimo 25 a 30 milhões de euros. Menos que isso, o Flamengo não senta para conversar. Essa é a minha opinião, tá? Ele tá jogando demais. Como eu disse já antes, ele tá influenciando os jogadores através do exemplo, tá? E também pelo que a gente vê, né, no pré-jogo lá, quando, né, sai aquele vídeo onde tem a reunião antes do jogo no estádio, né? Naquela resenha antes do jogo, ele falando, ele está dando exemplo e também está sendo muito influenciador a respeito do que ele fala
para os, os jogadores, né? Naquele momento onde a palavra fica com o capitão. Vamos lá, ó. Outro destaque é a polivalência do Gerson. O apelido Coringa não é por acaso. Desde sua primeira passagem pelo Mengão, o jogador tem como marca registrada a sua capacidade de atuar em várias posições. Com o técnico Tite, o camisa 8 já atuou como primeiro e segundo volante, meia e ponta, sendo fundamental para o treinador em meio a tantos desfalques recentes, né? Então é isso, assim, em relação também a essa saída, tá falando de mundo árabe, mas eu acredito também que ele possa, tá, com seus 27 anos, ainda ir para a Europa. Então, se ele continuar jogando desse jeito, eu acredito que ainda tem chance. Não no escalão de primeiro nível da Europa, mas de segundo nível, eu acredito que ele ainda tem condições de ir para a Europa e receber propostas, tá? E receber propostas da Europa também. Essa informação é segundo o portal Mundo Rubro-Negro, tá? E lógico, né? Essas observações do canal Fla Genial, tá? Vamos lá. A operação por Lucas Paquetá está em stand-by no Flamengo, né? O Flamengo decidiu não fazer mais nenhuma movimentação para contratar o meio Lucas Paquetá, do West Ham. O rubro-negro entende que já fez todos os esforços pelo meia-campista e aguarda a conversa do atleta com os ingleses para saber se o time de Londres irá mudar de ideia e liberar o jogador. Entre Fla e Paquetá já existe acordo. A informação é de Vene Casagrande, jornalista do SBT Rio, tá? Essa negociação é muito improvável de acontecer desde o início. Eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores, tá? E na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, é uma loucura desvairada dos dirigentes do Flamengo. Primeiro que os indícios em relação ao Paquetá é que ele vai ser realmente punido, né? Existe mais de 40 indícios que ele participou, tá? dessa aposta ilegal, né? Relacionada a ele tomar cartão amarelo, se eu não me engano. Essa acusação lá na Premier League. Então significa o quê, gente? Que se ele for punido, ele pode ser punido somente na Inglaterra, né? Na Premier League, e não jogar mais por lá durante... Aí o período, ele é meio que uma incógnita, tá? Mas já existiu jogador que ficou, se eu não me engano, 10 meses por coisa bem menor que isso, tá? Por coisa bem menor que isso. De suspensão. E ele pode ser suspenso por mais tempo. E também mundialmente, né? Vai depender um pouco da FIFA em relação a essa punição mundial. Mas, por exemplo, para a Premier League, quanto mais for pesada a multa, para ela é melhor, porque a imagem, né, da Premier League, e isso eles prezam muito, diferente do Brasil, né, que eles tiram o jogador da gente para qualquer coisa e não para o campeonato. Então, quer dizer, eles tiram os melhores jogadores, por exemplo, eu estou especificando agora, relacionado à Copa América, né? Ele tira os melhores jogadores, que são os jogadores de seleção, e continua o campeonato.
né? E isso prejudica o campeonato. O maior campeonato, por exemplo, da CBF é prejudicado. No caso deles lá, não. No caso deles, eles prezam pela reputação do campeonato, eles prezam pela qualidade do campeonato na Premier League. E quanto mais pesada for essa punição para quem tenta enganar o sistema deles, né, da Premier League, né, dos campeonatos, quanto mais pesado for, mais credibilidade o campeonato tem. E isso é diferente também no Brasil aqui, né? E eu acho que é isso, gente. Foi essas informações que eu obtive aqui sobre o mercado da bola e acredito que as informações foram bem passadas, né? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sininho da notificação. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e deixar o like, tá? Para fortalecer o canal, para a gente continuar trazendo essas informações para vocês, tá? E é isso. Até mais! We'll be right back.